Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá! Álvaro diz a Esmeralda que o amor que ela sente pelo José Armando merece respeito, porque além disso, não quer que ela se case com ele por gratidão, amando José Armando, e ela nunca deixou de amá-lo, nem no momento que ele foi mais cruel com ela. Álvaro diz que apesar de amá-la tanto, está seguro de que poderá esquecê-la e seguir em frente, mas o José Armando precisa mais dela do que ele. Os dois choram. Álvaro diz que ela não deve nada e se sentirá recompensado só de vê-la feliz. Os dois se abraçam e Esmeralda chora, dizendo que não pode deixá-lo e que o ama muito. Álvaro diz que é ele quem está a deixando, mas é para o bem dela, para a felicidade dela, e ainda pode esperar que algum dia alguém se apaixone por ele. Esmeralda pensa que ele está brincando. Álvaro diz que de outra forma os dois sofreriam infelizes. Álvaro diz que a respeita, mas se respeita o suficientemente a si mesmo para unir sua vida a uma pessoa que ama outro. Esmeralda o relembra do dia que foi operada por ele, no dia que enxergou pela primeira vez, e o primeiro rosto que viu foi o dele. Álvaro diz que jamais esquecerá tudo isso. Esmeralda diz que não quer que ele sofra. Álvaro diz que terá um consolo mais doce que há só de saber que conseguiu fazê-la feliz. Ele dá adeus à amada. Esmeralda segue chorando muito. Ela o abraça forte e chora demais. Ele pede que ela fique ali e não se mexa e que nem o acompanhe até a porta. Em seguida, ele sai. Enquanto isso, José Armando segue na fazenda. Uma mulher o visita e ele pergunta por que ela está o olhando. Ele fala que sente isso. A moça pergunta se ele não gosta de sorrir. Ele diz que só devem sorrir se estiverem se sentindo felizes. Rosário fala que é maravilhoso estar naquele lugar tranquilo e lindo. Rosário pede que ele se esforce em voltar a enxergar. Em seguida, ela pergunta sobre o que representa aquele lugar na vida dele. José Armando diz que vinha até a Casa Grande durante suas férias e sempre amou viver ali e nunca queria sair dali. José Armando fala que os senhores Penha Real não são seus pais, mas sim os de Esmeralda. Esmeralda revela a Dominga que acabou tudo e que Álvaro foi embora para sempre. E não vão mais se casar. Esmeralda fala que Álvaro se despediu de José Rodolfo para sempre também. Dominga lamenta. Esmeralda diz que Álvaro estava tirando forças para deixá-la e percebeu isso no olhar dele. Ele sacrificou o amor para que ela e José Rodolfo pudessem buscar a felicidade. Álvaro segue inquieto. Dionísio elogia o café que a Aurora preparou e comenta que a cafeteira que Esmeralda deu é ótima. Florzinha pergunta se está bom mesmo. A Aurora confirma. A Aurora não quer tomar café e fala que tem sentido enjoos e acredita que comeu algo que não lhe fez bem. Dionísio suspeita que ela esteja grávida. A Aurora ri e espera que sim. Adrian chega até a Aurora e abraça a mulher. Ela diz que sentiu saudades. Eles se beijam. José Armando segue conversando com Rosário. Ele fala que talvez passe poucos dias ali, pois quando Esmeralda se casar, ela vai vir para ali, com o marido. José Armando comenta que Esmeralda é dona de tudo aquilo ali. A moça diz que gostaria de conhecer Esmeralda. Dominga consola Esmeralda e diz que ela teve muita sorte, pois o Álvaro Lascaino a amou muito para poder deixá-la livre para buscar a felicidade ao lado do doutor Penha Real. Esmeralda pergunta o que pode fazer. Dominga pede que ela procure a felicidade ao lado do doutor José Armando. Hortência cumprimenta Álvaro e, sem saber que ele já terminou tudo com Esmeralda, relata que tem uma surpresa para ele. Álvaro diz que também tem uma para ela. Branca e Rodolfo descobrem que Álvaro e Esmeralda terminaram. Esmeralda diz que ela e Álvaro não vão mais se casar e que Álvaro compreendeu que ela ama o José Armando. Branca e Rodolfo se aliviam.
Álvaro pede que a mãe doe os móveis de José Rodolfo para um orfanato, pois não vão mais precisar. Álvaro também pede para a mãe avisar todos os convidados do cancelamento do seu casamento com Esmeralda. Hortência fica chocada ao saber que o filho terminou com Esmeralda. Branca diz a Esmeralda que todos eles a aconselharam a falar com Álvaro para não se casar com ele sem amor. Esmeralda diz que não queria ter feito ele passar por isso. Rodolfo pergunta se ela ama o José Armando. Esmeralda confirma que sim. Rodolfo diz que José Armando precisa dela e que Álvaro teve a coragem de compreender tudo isso. E Esmeralda não pode ficar com Álvaro por pena. Branca diz que Esmeralda tem direito de ser feliz, depois de ter sofrido tanto. Branca comenta que Esmeralda e José Armando são como um só ser, indestrutível, e que Deus está querendo uni-los de novo e pede que Esmeralda aceite essa sorte. Enquanto isso, Rodolfo visita Álvaro no hospital. Rodolfo agradece ao moço e fala que às vezes é muito difícil fazerem o mais racional. Rodolfo admira Álvaro e diz que ele é um grande homem por ter feito o que fez. Rodolfo pede desculpas e diz que numa das brigas dele com José Armando acabou ficando mais do lado de José Armando. Álvaro diz que o entende e sempre se deu conta de que ele não simpatizava com ele por vê-lo como um rival de José Armando. Rodolfo pede perdão novamente. Álvaro aceita as desculpas e entende a posição de Rodolfo. Álvaro fala que tudo sairá bem e tem plena confiança que José Armando recuperará a visão e pode até atendê-lo. Adrian e Aurora chegam em casa. Adrian diz que o passeio a cavalo foi ótimo com Aurora e também foram aos currais. Lolita visita Álvaro. Ela entrega a ele alguns relatórios. Álvaro decide viajar e pede que Lolita faça uma reserva para ele. Crisanta e José Armando se despedem da enfermeira Rosário. Sebastião também está indo embora. Rosário diz que foi um prazer conhecer José Armando. Rodolfo leva Esmeralda de volta para a fazenda e mostra para ela onde começam as terras deles. José Armando decide sair para passear com Melésio. Melésio pede para darem uma volta pelo povoado. Aurora diz a Florzinha que pedirá ao Adrian para ensiná-la a montar todos os dias, para se movimentar mais um pouco. Florzinha e Aurora são avisadas sobre o estado grave de Firmino. Esmeralda cumprimenta Crisanta. Crisanta fica feliz por Esmeralda não ter se casado com Álvaro, pois ela só poderia ser feliz com o José Armando. Crisanta avisa que José Armando saiu com Melésio. Esmeralda e Dominga ficam surpresas. Crisanta diz que José Armando e Melésio foram ao povoado. José Armando chega à igreja do povoado. Ele vai com um bobo até a fonte, pôr a mão na água benta. Esmeralda chega ali de fininho e pede que Melésio não faça barulho. Esmeralda toca na mão do José Armando. Ele não sabe que ela está ali. Ela sorri ao vê-lo. Melésio leva José Armando. Dominga cumprimenta Florzinha e Aurora. Elas ficam felizes pela idosa estar de volta. Dominga diz que Esmeralda ficou muito emocionada com a beleza do lugar onde moram. Florzinha pergunta se Esmeralda ficará ali. Dominga diz que não querem incomodar. Dominga fala que Esmeralda esteve bem inconsolável desde que soube da cegueira do José Armando. Esmeralda observa cada passo de José Armando para saber como ele está se virando sozinho. José Armando pergunta a Melésio quem lhe deu a água benta. Melésio se cala e não responde. Melésio fala que foi uma velhinha. José Armando fala que um dia colocou sua mão sobre a de Esmeralda naquela mesma pia, mas que acabou perdendo a moça para sempre e agora só viverá com as lembranças daquela tarde na Gruta da Cascata, quando colocou flores nos cabelos dela. Esmeralda pensa. Um tempo depois, Esmeralda fala com Dominga, Florzinha e Aurora sobre seu encontro com José Armando, mas diz que não se atreveu a falar com ele e nem conseguiria fazer isso, pois sentiu uma emoção grande, como um nó na garganta que lhe impediu de dizer algo. Florzinha diz que ela devia ter aproveitado o momento para conversar. Esmeralda diz que tem que ser num momento quando eles estiverem sozinhos. Adrian chega em casa. Esmeralda o avisa que não se casará mais com Álvaro, pois o amor da sua vida é o José Armando.
Melésio chega à casa de Florzinha e fala sobre Esmeralda. Ele percebe que a moça está ali e a abraça com muito carinho. Melésio fala que quase disse para o doutor José Armando que ela estava na igreja, mas só não disse nada por ela não ter deixado. Esmeralda diz que ele precisa lhe contar muitas coisas e pede que ele fale de José Armando. Enquanto isso, no hospital, Georgina diz a Álvaro que se inteirou do rompimento dele com Esmeralda e comenta que parece que os dois nunca serão felizes e estão abandonados. Álvaro diz que compreendeu que Esmeralda não o amava e devolveu a liberdade a ela. Álvaro diz que não quis que Esmeralda se sacrificasse por ele. Georgina acha que ele está arrependido do que fez, mas Álvaro tem um coração puro e sabe que o que fez foi o melhor que podia ser feito. Crisanta diz a Branca e Rodolfo que é uma alegria tê-los de volta na casa grande, com José Armando. Crisanta fala que José Armando tem um sentido incrível. José Armando diz aos pais que pensou que eles não voltariam até o casamento de Esmeralda acontecer. Eles não falam com o moço sobre esse assunto. Georgina diz a Álvaro que não pensou que ele desistiria tão facilmente. Álvaro diz que simplesmente percebeu que não tinha mais jeito e demonstrou à mulher que ama seu amor, pois sua felicidade era vê-la feliz e realizada. Georgina admira o bom moço. Ele diz que ainda não conseguia assimilar tudo o que fez. Álvaro fala que assistirá ao congresso médico e depois se dedicará 100% à sua carreira, como tem feito. Georgina diz que mês que vem estará numa exposição de artes e talvez fique por lá. José Armando comenta com Crisanta que tudo isso é estranho e não entende por que seus pais vieram para ali, quando deviam estar se preparando para o casamento de Esmeralda. Crisanta pede que ele não se martirize. Aurora diz a Esmeralda que o filho dela está lindo demais, e assim que tiver o seu, vai querer que seja assim como o dela. Adrian também quer ter um filho logo. Dionísio chega ali e cumprimenta a Esmeralda. Ela diz que veio atrás de José Armando. Dionísio diz que lamenta ter que entristecer o dia dela, mas revela que Firmino morreu e deixa uma carta para ela. Esmeralda fica muito sentida e começa a chorar. Esmeralda visita o túmulo de Firmino e lê a carta dele. Ela se lembra de quando o Senhor lhe dava conselhos e guiava seu caminho. A moça chora ao se lembrar de como era o idoso. Crisanta pergunta a Branca e Rodolfo quando eles dirão a José Armando que Esmeralda está ali. Branca diz que a própria Esmeralda quer falar pessoalmente com o José Armando, mas ela tem medo da reação do moço. Rodolfo diz que José Armando precisa saber que Esmeralda não se casou. Crisanta diz que acredita que até que enfim José Armando e Esmeralda irão alcançar a felicidade. Na capital, Álvaro fala com Sebastião e Rosário. Eles elogiam a mulher. Rosário deseja conquistar um médico. Melésio passeia com José Armando e decide guiá-lo até a gruta da cascata por pedido dele. José Armando diz que quer se lembrar de Esmeralda e lá na gruta sente a presença dela. Melésio guia José Armando até a cachoeira, onde ele conheceu Esmeralda e a transformou em sua mulher. Os dois se sentam ali. Melésio diz que vai sair e já volta para buscá-lo. José Armando pensa em Esmeralda. Esmeralda chega até o amado. Ele pergunta se é o Melésio. Esmeralda se aproxima do amado e o observa de perto. Esmeralda coloca umas flores nas mãos dele e pergunta se ele quer colocá-las no seu cabelo, como quando lhe beijou da outra vez. José Armando fica surpreso ao saber que é ela e diz que não pode ser e deve estar sonhando. Esmeralda diz que é ela e está ali do lado dele. José Armando diz que não pode ser. Esmeralda diz que está ali, ao lado dele, e queria vê-lo e apoiá-lo. José Armando toca nas mãos dela e começa a chorar, ao senti-la ali realmente. José Armando chora muito e toca no rosto da mulher amada. Ele diz que não consegue acreditar que ela está ali. Ela dá um beijo no rosto dele e pergunta se ele acredita agora. José Armando pede perdão a Esmeralda e diz que tinha que viver no escuro para se dar conta de tudo que ela sofreu, e esse é um justo castigo. Esmeralda pede que ele não diga isso. Ele diz que desde o dia em que se viram pela primeira vez, sua alma se fortaleceu por completo e que jamais poderá amar alguém
tanto como amou ela, e ela é o grande amor de sua vida, por isso pede perdão a ela novamente. Esmeralda pede para fazerem de conta de que tudo foi um pesadelo e recomeçarem, se amando muito pelo filho deles. Esmeralda pergunta quanto tempo fazia que não ficavam juntos. Ela diz que quer beijá-lo e apagar com seus beijos a solidão dele. Ele diz que pensou que ela estava longe, com Álvaro e feliz. Esmeralda diz que não foi assim. Ela fala que veio buscá-lo porque quer apoiá-lo e revela que não há mais casamento entre ela e Álvaro e que romperam um compromisso. José Armando segue emocionado por ela ter o perdoado. Branca diz a Crisanta que espera que José Armando mude de atitude e aceite ser atendido, agora que Esmeralda veio até ali. Crisanta pergunta como José Rodolfo está. Branca diz que ele está com Dominga, a segunda avó, que cuida muito bem dele. Esmeralda diz a José Armando que sofria muito e estava disposta a ser esposa de Álvaro e pagar por tudo de bom que ele fez por ela. Pois Álvaro é um homem muito bom, mas ele lhe libertou e por isso veio atrás dele. José Armando diz que não merece isso. Esmeralda o chama de meu amor e tenta acalmá-lo. José Armando diz que não pode aceitar a renúncia de Álvaro e o sacrifício que ela está fazendo por ele. Ele segue chorando e se levanta. José Armando diz que ela está sacrificando a lealdade e o carinho ao homem que a apoiou, homem que esteve com ela quando ele a abandonou. Esmeralda diz que não está sacrificando nada e faz isso porque o ama, e o amor que sente por ele está por cima de tudo, acima de tudo e de todos. José Armando beija as mãos de Esmeralda e a chama de meu amor. Ela encosta seu rosto no dele e ele demonstra suas palavras carinhosas e decide beijá-la para acalmar a ansiedade que o atormenta desde a última vez que a teve em seus braços. José Armando beija Esmeralda e fala que ficava louco cada vez que a via e que não podia abraçá-la e beijá-la assim. Os apaixonados dominam a química e se beijam, matando a saudade dos momentos em que estiveram separados um do outro.